Glória a Deus. Queridos, aplauda o nome do Senhor. Isso, aplauda com alegria o nome do Senhor Jesus. Como é bom estarmos aqui neste lugar, irmão. Eita, meu Deus. E, irmão, se deixar, a gente não para aqui, só fica aqui, né, irmão? Aqui, ministrando e recebendo, né, do Senhor. Enquanto nós entregamos, querido, o Senhor, Ele derrama algo sobre nós, né? É muito bom. Então, você, assim como eu, que está aqui nessa noite, creia que o Senhor tem uma palavra para o teu coração. O Senhor colocou uma palavra no meu coração e eu quero compartilhar com vocês nessa noite. E eu quero que você abra a sua Bíblia comigo lá em Filipenses, capítulo de número 1 e o verso de número 6. Um texto muito conhecido nosso, mas um texto também que nos traz muitas reflexões. Um texto onde nós podemos meditar nessa noite. Eu quero louvar ao Senhor mais uma vez por esta casa de oração. Eu amo este lugar. Eu amo estar aqui com a minha família. Eu amo servir ao Senhor aqui neste lugar. Eu amo o que eu faço, irmão. Nada melhor. E o Senhor colocou essa palavra no meu coração e eu quero ler com você. Então você vai delicadamente olhar para essa pessoa mais bonita que está ao seu lado e diz: você já abriu o seu coração? Diga já, o coraçãozinho está aberto. Já tirou todo o pelinho do coração, que não pode ter coração peludo, né, irmão? Que nós fala, né? Então, abra o seu coração que o Senhor vai continuar falando com a gente aqui nessa noite. Quero louvar a Deus pela vida também do meu pastor, meu pai espiritual, meu mentor, pastor Otoniel, que está viajando, e que o Senhor, meu pastor, se estiver ouvindo agora, o Senhor te abençoe ricamente, mais e mais, a minha pastora Elisa também os seus filhos, Jonathan e Nicole. Louvar a Deus pela minha esposa, minha família. Então é isso, você que está em casa, faça desse lugar, eu não sei onde você está, mas faça desse lugar aí também um lugar de adoração, um lugar onde o Senhor possa falar ao seu coração. Todos acharam? Filipenses 1:6 diz: estou convencido. Estou convencido também, como você, Kelly, que aquele que começou a boa obra em vocês, em nós, vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Vamos repetir no 3, todos juntos, bem bonito, vamos lá? 1, 2, 3. Estou convencido de que aquele, a boa obra em vocês, vai completá-la até dia de Cristo Jesus. Glória a Deus. Esta é a palavra que o Senhor colocou no meu coração. E eu gosto muito dessas primeiras palavras que compõem esse versículo, que diz: estou. Paulo escrevendo à igreja de Filipos, dizendo: olha, eu a respeito de vocês, não preciso mais de argumentos, não preciso mais de provas, não preciso mais de informações que certifiquem, que comprovem, que me convença de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la. E o tema que o Senhor colocou no meu coração é: o processo te constrói. O processo te constrói. Essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração. E, queridos, quando nós vamos falar a respeito de processos, nós vamos falar da maneira de realizar algo. Toda vez que nós formos encaixar, falar, citar esta palavra processo, nós vamos falar disso, a maneira como se faz algo. E quando nós falamos a respeito da nossa fé, a palavra de Deus diz que o Senhor, Ele é o autor e
consumador da nossa fé. Ou seja, quem é o autor, irmão? É aquele que começa. E quem é o acabador, o finalizador? É aquele que termina. Então, Paulo está dizendo isso. Olha, se existe algo que começou na vida de vocês, só foi iniciado por alguém. E se a fé que está em você, ela é arraigada em Jesus, ela está firmada na rocha que é Cristo, meu irmão, é aquilo que nós acabamos de cantar. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados. Construir uma vida com Deus requer um grande processo. Construir uma vida de oração, construir uma vida de devoção, construir uma vida que é resoluta, decidida em Cristo Jesus, requer um grande processo. Você se lembra quando você decidiu a sua vida por Jesus? Você se lembra como era a sua vida sem Jesus? Você lembra qual foi a sua sensação de dizer, agora sim, eu me encontrei. Agora sim, eu vejo que existe um caminho, existe algo pela qual eu possa viver. Porque outrora, queridos, diz a palavra de Deus que nós vivíamos para nós mesmos, que nós vivíamos para as nossas próprias paixões. Diz a palavra de Deus que outrora nós estávamos como que perdidos. E o Senhor nos achou, o Senhor nos encontrou. Então nós precisamos de fé para realizar o que Deus deseja que façamos. Porque a fé é esse firme fundamento. O fundamento é a base, o fundamento é aquilo que consolida, que firma algo. E se a sua vida está verdadeiramente baseada nesse Deus, confie que o processo vai te construir. O processo é essa maneira que Deus realiza em nós a sua obra. E talvez, querido, você esteja dentro de um processo terrível. Porque a matemática de Deus, o reino de Deus, é muito diferente daquilo que a gente está acostumado. Aqui no nosso plano natural, terrestre, físico, temporal, porque aquilo que Deus faz é eterno. Então, por isso que Paulo vai escrever, dizendo que a nossa leve e momentânea tribulação, ela está produzindo um peso de glória muito excelente. Aquilo que você acha que é para te matar, na verdade está te preparando para que você tenha força. Aquilo que você acha que te destrói, é aquilo que está exatamente te construindo. Aquilo que você chama de luta, Deus está te fazendo treinar. Aquilo que você chama de problema, Deus está dizendo, eu estou te dando uma oportunidade para você crescer. Eu vou repetir, porque isso é muito forte. Aquilo que você chama de problema, o Senhor está dizendo, eu estou te dando uma oportunidade para você crescer. Porque o processo te constrói. E nós reclamamos muitas das vezes. Eu me lembro que alguns dias atrás, eu fui convidado para ir na casa do Emerson, da Ju, e lá ele falou, irmão, eu vou preparar uma pizza aqui para você, né?
Aí nós fomos lá, irmão. Fomos comer uma pizza. Só que quando chegou lá, Rebeca, a pizza não estava pronta. Aí eu falei, cadê a pizza? Cadê o negócio aqui? Não, nós vamos fazer a pizza. Irmão, aí como a gente gosta de esperar, né? A gente gosta, né? A gente, né? Tranquilo, paciência, né? Aí, irmão, começou todo aquele processo de preparar a massa, de comprar os ingredientes. Né? E aí, irmão, a parte ainda não... boa ainda não é essa. É você acender o forno. Acender o forno, tem que ter uma temperatura exata da lenha. E aí sim, irmão, quando você coloca a pizza lá no forno, a gente estava com tanta fome, que já era mais umas 10h30 da noite, que a primeira pizza ficou crua. Comemos uma pizza meia crua lá, irmão lindo. Porque ela estava com fome, porque a gente já queria comer, porque a gente já queria ir direto ao ponto. E não tem jeito, irmão, para que a gente viva tudo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, nós temos que passar pelo teste do tempo. Não tem uma frase que diz que quem tem pressa, come cru. Irmão, calma, tenha paciência. O salmista escreveu o salmo dizendo, eu esperei com paciência no Senhor, e Ele ouviu a minha voz e atendeu o meu clamor. Se está faltando esta paciência, peça ao Senhor. Se está faltando ali ainda um tempo, fique tranquilo, porque Ele é fiel. Eu já disse inúmeras vezes isso aqui, irmão, e continuo repetindo. Eu parei de pedir bênção para o Senhor. Eu inverti a minha oração. Ao invés de eu falar, Senhor, me abençoa, Senhor, me dá a bênção. Eu comecei a mudar minha oração dizendo, Senhor, me prepara para a bênção. Porque o Senhor, querido, que pai não quer abençoar o seu filho? Que pai, porventura, não deseja alegrar o seu filho com uma bênção? Assim é o nosso Pai Celestial, querido. Ele é o primeiro interessado a te abençoar. Mas você precisa se preparar. Olha o que Paulo está dizendo, querido. Eu estou convencido. Eu não preciso que ninguém mais me convença. É um assunto resolvido. Mas a gente, né, irmão, a gente que anda com Jesus, às vezes a gente dá uma complicadinha. Se dá para complicar, para que facilitar? Né? A gente às vezes inverte. Então, o que falta muitas das vezes, querido, é essa clareza de que quem faz é o Senhor. Quem detém o poder é o Senhor. Quem começou foi o Senhor. Porque a gente, às vezes, né, irmão? A gente quer trazer para a gente, né? Não, pode deixar, Deus, que eu resolvo. Eu lembro que nas minhas orações, querido, eu comecei a observar as minhas orações e eu estava dando conselho para Deus. Não, Senhor, faz isso aqui, porque eu quero assim. Não, é assim, Senhor, porque se não for assim também eu não quero. E a gente quer aconselhar Deus a fazer. O Criador. A gente quer dar, né? Exato. Então, todo o processo, ele sinaliza um resultado. Todo o processo sinaliza um resultado. E quando nós falamos dos processos de Deus, nós vamos falar, primeira coisa, de um preço. Quero que você abra comigo também a sua Bíblia lá em Lucas 14, 25. Lucas, capítulo de número 14, o verso de número 25. Uma grande multidão ia acompanhando Jesus. Este, voltando-se para ela, disse... Próximo. Voltando-se para ela, disse... Põe o 26 para nós.
Se alguém vem a mim e ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Olha o grau, o tamanho da régua, do padrão que o Senhor nos coloca. Se alguém vem a mim e ama mais, e aqui ele vai falar, irmão, de pai, de mãe, de mulher, de filho, e até a sua própria vida. Então, se nós queremos viver a completude, 100% daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, nós vamos ter que abrir mão de muita coisa. Talvez até das pessoas que nós mais amamos. E não quer dizer, querido, que você vai abrir mão do seu esposo, que você vai abrir mão da sua... Não, não é isso que Jesus está dizendo. O que Jesus está dizendo é que se você ama, se você coloca qualquer pessoa, por mais importante que ela seja, no lugar de Deus, você não pode ser um verdadeiro discípulo de Jesus. É isso que ele está dizendo. Porque se nós não tomarmos cuidado, querido, a gente coloca assim. A gente coloca o esposo, a gente coloca a esposa, a gente coloca o filho, a filha, a gente coloca alguém ou algo que é tão importante para nós, mas nada pode ocupar o lugar de Deus nas nossas vidas. Nada e ninguém pode ocupar esse lugar. Quero que você também acompanhe comigo em Gálatas, capítulo de número 1, verso 15 adiante. Gálatas, capítulo de número 1, verso 15 em diante. E nós vamos ler aqui alguns textos nessa noite. Amém? Amém? Diz a palavra, mas Deus me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça, quando lhe agradou revelar o seu Filho em mim, para que eu o anunciasse entre os gentios. Não consultei pessoa alguma, tampouco subi a Jerusalém para ver os que já eram apóstolos antes de mim, mas de imediato parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Isso é Paulo relatando, depois de 3 anos subi a Jerusalém para conhecer Pedro. Pessoalmente estive com ele 15 dias. Não vi nenhum dos outros apóstolos a não ser Tiago, irmão do Senhor. Quanto ao que escrevo a vocês, afirmo diante de Deus que não minto. A seguir, fui para as regiões da Síria e da Cilícia. Eu não era pessoalmente conhecido pelas igrejas da Judéia que estão em Cristo. Apenas ouviam dizer, aquele que antes nos perseguiam, agora está nos anunciando a fé que outrora procurava destruir. E glorificavam a Deus por minha causa. E o 25, Paulo, apóstolo enviado, não da parte de homens, nem por meio de pessoa alguma, mas por Jesus Cristo, por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. Aqui já foi para Gálatas, né? Foi o último. Obrigado. Então, nós vemos que Paulo vai falar do seu processo. Do que ele tinha recebido do próprio Deus. E que ele verdadeiramente acreditava que ele foi constituído apóstolo para os gentios, para enviar a mensagem àqueles que talvez no seu contexto não eram dignos. Queridos, existem processos que o Senhor vai te colocar que é para confundir. Talvez as pessoas que estarão mais próximas de vocês, elas não vão entender. Mas é o Senhor que está te chamando para a sua obra. E é por isso que a gente precisa estar em constante oração. É por isso que a gente precisa estar atento aos sinais daquilo que o Senhor está nos concedendo como um processo de transformação, de melhoria. É isso, todo o processo que o Senhor te coloca sempre, preste atenção, sempre vai te fazer alguém melhor. Irmão, é impossível alguém que conhece Jesus ficar pior. Irmão, não conheço.
se é crente em Cristo Jesus, se é um filho verdadeiramente em Jesus, querido, ele se torna uma pessoa melhor. Porque nós herdamos a identidade de Jesus, o seu Filho, do Deus Pai, o nosso Senhor. É por isso que quando a Bíblia fala a respeito do dom, os frutos do Espírito, os 9 frutos do Espírito, vai dizer amor. Irmão, amar é o que mais as pessoas precisam hoje, ser amadas. Amor, alegria, paz, bondade. Olha só, irmão. Você vai ficar de mau humor com alguém que é alegre, feliz, bem resolvido, que é bondoso, que é misericordioso, compassivo, que tem o domínio próprio, irmão. É isso, e domínio próprio não é você ficar refém das suas próprias mazelas, mas é o Senhor que vai trabalhando em nós. É Ele que trabalha em nós. Então nós falamos de preço. E outra coisa, nós vamos falar também de 3 inimigos comuns do processo. Para a gente refletir esses 10 minutinhos aqui. Vamos falar dos 3 inimigos em comum do processo. Primeiro, conveniência. Diga, conveniência. Diga, conveniência. Às vezes, querido, a opção pode ser um péssimo inimigo. A opção. Eu me lembro que foi em meados de 2021, assim, pandemia, já naquele final de processo ali. Eu estava voltando, eu acho que era do Tabuão, do Campo Limpo, eu não me lembro exatamente, mas eu sei que eu já contei isso aqui também. Eu estava ali no farol, ali perto do capão ali do metrô, e quando eu fui entrar ali na Elismaz ali, sabe, perto da Ellen White ali, perto da Universal, eu estava bem naquela rua, e quando eu fui virar ali na Elismaz, eu encontrei uma senhora. Eu estava parado no farol, e eu encontrei uma senhora bem debilitada, que mal conseguia andar, e ela estava com uma caixinha de bala vendendo. E eu abaixei o vidro, né, olhando ali aquela cena, e ela veio assim no carro, apoiou a mãozinha assim dela, quase colocou a cabeça para dentro do carro, olhou para mim, eu estava com uma blusa azul e laranja. E ela olhou para mim e falou assim: meu filho, você é São Paulino? Aí eu falei: não, minha senhora, azul e laranja, irmão. Eu falei: não. Aí eu falei para ela: mas eu sou um grande torcedor de pessoas como a senhora. Por que a senhora está vendendo essas balinhas aí? E ela disse uma frase que me fez refletir muito. Ela disse assim: meu filho, eu não tenho opção. Meu marido está em casa, ele acabou de ter um AVC. Está em casa. E eu preciso colocar um pãozinho lá na minha casa. Eu preciso fazer alguma coisa, meu filho. Essa é a forma. E ali, peguei a balinha dela. Mas, irmão, aquela frase que ela disse, eu não tenho opção. Muitas das vezes, o que isso tem a ver com o processo? Que muitas das vezes a gente, por muita opção, por tanta coisa que a gente quer fazer, a gente acaba não fazendo nada. Irmão, se você focar naquilo que o Senhor já separou para você, e buscar a sua vontade, o seu querer, irmão, não tem como você não receber. Por isso que o salmista Davi, ele disse: olha, uma coisa pedi ao Senhor. Olha só, ele está sendo estritamente específico. Não são 2, não são 3. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei. Às vezes você não recebe porque você está focando em tanta coisa. Você está fazendo da sua força dividida.
Tem hora que você quer, mas tem hora que você não quer. Tem hora que você está fora, tem hora que você não está. Meu Deus, e agora eu creio, agora. Calma, irmão, foca numa coisa só. Fala, Senhor, é isso aqui, meu Pai. Me dá graça, Senhor. Uma coisa, Pai. É essa porta que o Senhor abriu, então é essa que eu vou entrar. E avance, conveniência é isso. A gente se acostuma, a gente fica, tá bom, do jeito que tá bom. Não, querido, o Senhor tem o melhor. Eu vou repetir, o Senhor tem o melhor. Sempre tem o melhor. Então, é isso, nós precisamos tomar cuidado com essa palavrinha, para não tomar conta do nosso coração, do nosso pensamento, e a gente ficar na conveniência, tá bom, não, tranquilo, ou a gente dispersar aqui os nossos pensamentos, a nossa energia. Outra coisa, muito usado também, uma palavrinha que a gente fala muito a respeito disso, durante o nosso dia a dia, dos processos, que é a inconstância. Que é o quê? A tendência de mudar de ideia, de opinião, de atitude. Rapidamente. A gente acorda segunda-feira. Não vou falar nem segunda-feira, né? Que segunda-feira, toda segunda-feira é dia de entrar de regime, né? Que a gente fala, né? Mas começo de ano, irmão, a gente está cheio de sonhos, cheio de coisa, meu Deus, e esse ano, e vai acontecer, e eu acredito, e a gente vai mudar tudo. E quando chega ali, dia 10 de janeiro, irmão, nós já estamos já murchando. Por quê? Porque falta essa visão clara. Falta esse propósito claro. E você permitir que o processo do Senhor te aperfeiçoe. Então, se o Senhor está em silêncio, vamos falar de processo. Se o Senhor está em silêncio, querido, é aquilo que nós cantamos, é porque Ele está trabalhando. Quando o professor aplica a prova, não é isso que a gente fala? Ele não conversa não, irmão. Ele fica em silêncio. Então não perca a sua força nessa noite. Abra comigo também a sua Bíblia em Gálatas, capítulo de número 1, versos 6 a 9. Olha o que Paulo também vai escrever, Gálatas, capítulo de número 1, do 6 ao 9. Admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho, que na realidade não é evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, olha só o que Paulo vai dizer, querido, ainda que nós, ele está se colocando aqui na situação, ou um anjo dos céus pregue um evangelho diferente daquele que pregamos a vocês, que seja amaldiçoado. Olha só que ele está usando essa palavra, amaldiçoado. 9. Como já dissemos agora, repito, se alguém anuncia a vocês um evangelho diferente daqueles que já receberam, que seja amaldiçoado. Irmão, cuidado com quem você escuta. Cuidado com o que você se alimenta. Cuidado, muito cuidado. Porque é isso que muitas das vezes nos causa essa inconstância. A gente vem aqui, recebe uma palavra. Meu Deus, e a gente sai daqui fortalecido. Daqui a pouco amanhã, irmão, a gente está ouvindo já outra pessoa, a gente já está ouvindo outra coisa. Irmão, muito cuidado. A gente sabe que a internet está cheio de mensagem, meio de coisa. Tem homem de Deus? Tem, mas tem muita gente, irmão, que está pregando o evangelho que não é o evangelho de Cristo. E nós precisamos tomar muito cuidado. Paulo já está dizendo, desde aquela época, irmão, se até nós, ou um anjo que descer do céu aqui falar outra coisa, cuidado. Cuidado. A inconstância é isso. É essa tendência de mudar rapidamente. Então, se você se propôs viver a sua vida diante do Senhor Jesus, com a sua família, com os seus filhos, você vai ter que pagar o preço. Isso, queridos, em diversas áreas da nossa vida. Em diversas áreas da nossa vida. Então, a conveniência é um inimigo, a inconstância é um inimigo.
E em terceiro e último lugar, nós podemos falar da incredulidade. Irmão, não adianta você servir esse Deus Todo-Poderoso se você não crê naquilo que Ele diz ao seu respeito. Se você não acredita nas promessas, se você não verdadeiramente se apossar da identidade que Ele te deu. Porque é isso, irmão, quando a gente está na luta, quando a gente está na prova, né? Aí a gente fala, não, fala que você é filho de Deus. Aí você, eu sou filho. Eu sou filha, né? Filha de Deus, né? Aqui hoje a gente, será mesmo? Irmão. Porque este mundo não entende aquilo que nós temos recebido. E eles colocam em xeque a nossa fé. Mas você não é filho de Deus? Por que você está passando por essa prova? Mas você não serve a Deus? Irmão, até Jesus, no deserto, foi confrontado. Dizendo, se tu és filho de Deus, então transforma a pedra em pão. Ou seja, resolve seu problema, querido. E é isso que as pessoas querem que a gente faça, que a gente, com um passe de mágica, a gente responda para ela. A gente fale para ela. Irmão, é por isso que a Bíblia diz que o justo pela fé viverá. É pela fé, meu irmão. Isso é servir a Deus. Você não está vendo nada, aparentemente, mas pela fé está pronto. Já aconteceu. Já aconteceu. Não vai acontecer, irmão, já aconteceu. O que Deus está esperando é que você fique pronto. Mas já aconteceu. Já entregou, já aconteceu. Eu quero declarar nessa noite que a palavra que sair deste altar, irmão, ela vai produzir o resultado pela qual foi liberada. Porque essa é a palavra de Deus, que diz que a palavra que sai da boca dele não voltará vazia. Se o Senhor prometeu, Ele é fiel para cumprir. Então, se desvencilhe de toda incredulidade, inconstância, irmão, de toda conveniência. Não tolere que as pessoas te intitulem. Você não é isso aí, mas você não fala que serve a Deus? Irmão, a gente não precisa ficar respondendo às pessoas. Muitas das vezes a melhor forma de nós respondermos é dobrando os nossos joelhos e falando com o nosso Pai, porque diz a palavra que o Senhor, lá no oculto, Ele nos ouve e em público Ele nos recompensa. É isso. Para de ficar dando satisfação para pessoas que não querem. Eu falo, irmão, que 80, 90% das pessoas que querem saber alguma coisa da sua vida não estão preocupadas com os problemas que você tem. Talvez de 20 a 10% ele até te ajude em alguma coisa. Mas cuidado, irmão. Eu estava falando exatamente isso hoje. Com um casal. Queridos, cuidado com quem você compartilha o seu processo. Porque as pessoas não entendem, irmão. As pessoas não entendem. Deserto, quando o crente, quando nós passamos pelo deserto, irmão, é porque o Senhor quer nos ensinar algo. E muita gente não entende o que Deus está te ensinando, o que Deus está causando na tua vida. Não reclame dos processos de Deus. Porque é isso que te constrói. O processo te constrói. Creia nisso. O processo te constrói. Tempo. Vai ter que passar por ele. Senão eu falei da pizza lá, irmãos, que nós comemos lá. Lembra? A primeirinha saiu meia crua, mas a segunda, mais para frente, aí acertamos a mão. Porque já estava com pressa, com fome. É isso, é o processo, é o tempo. Tem que passar, vai ter que pagar o preço.
E os 3 inimigos: conveniência, inconstância e incredulidade. Cuidado. E para a gente concluir, Deuteronômio não. Vamos ler aqui em Provérbios 4:18. Para a gente guardar essa palavra no nosso coração. Amém? Você está aí ainda? Diz a palavra do Senhor: a vereda, tem a nova versão transformadora, a NVT? Não? Tá bom, põe essa aí. Diz: a vereda ou o caminho do justo é como a luz da aurora, né? Ou como a luz do amanhecer, ou como a luz da alvorada, que brilha cada vez mais até a plena claridade do dia, ou que brilha cada vez mais até o pleno clarear. O caminho do justo é como a primeira luz do amanhecer. Irmão, se existe algo que eu gosto, é de ver tanto o nascer do sol quanto o pôr do sol. Porque é um grande processo. E a Bíblia, o próprio escritor, né, de Provérbios, que é Salomão, ele vai dizer que o caminho, ou seja, a jornada, o processo do justo é semelhante a isso. Quanto mais tempo passa, mais a luz vai clareando. Entendeu? Então, quanto mais você se submete à presença de Deus, quanto mais você se expõe à presença de Deus, quanto mais você permanece nesse lugar em Deus, mais a luz que brilha em você e através de você, ela vai clareando cada vez mais. Até o ponto que a gente diga, ou alguém diga: querido, mas como assim? Como que é a sua vida? A pessoa não entende. Que brilho, que essência é essa? Mas é o brilho do Senhor, do Espírito Santo nas nossas vidas. E aí, querido, é uma grande permissão. O processo te constrói. Creia nisso. O processo te constrói. Então, permaneça no lugar onde o Senhor te colocou. Não queira sair antes do tempo. Não queira sair antes do tempo. E também, se passar do tempo, pode te causar também prejuízo. Nenhuma oportunidade é igual a outra. E eu sei que o Senhor trouxe pessoas aqui para dizer que foi Ele que colocou oportunidade, foi Ele que abriu o caminho. E é isso, irmão, a gente tem que decidir. A gente não pode ficar dividido. A gente tem que saber o que... Irmão, se a gente souber isso aqui, grava isso aqui, para ele terminar. Se você já souber o que você quer, é 90% já do caminho andado. É, irmão. Decide o que você quer. Quer congregar aqui, irmão? Aí está aqui. Quer servir? Serve. Quer um ministério? Serve, irmão. Agora não fica... Irmão, é essa empresa que você quer? É essa aqui, Senhor. Então... eu não sei se eu caso, se eu compro uma bicicleta, né? Não, hoje é uma disparidade tão grande, né? Não é nem 8,80, irmão, é 8 mil, sei lá. Irmão, se o Senhor te chamou, vai lá e faça. É isso, tudo quanto te vier para fazer, irmão, faça com todo o teu esforço, com toda a tua devoção. É isso, faça o melhor que você puder. O processo te constrói. Creia nisso. Leva essa palavra para o seu coração. Seja abençoado nessa noite, no nome de Jesus.